Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar de Fibonacci da Forex Academy Club. Neste webinar vamos falar sobre a sua origem, sobre a ferramenta de Fibonacci, os níveis de retração, níveis de extensão e depois vamos dar exemplos reais de como podem aplicar o conhecimento transmitido, portanto, na vossa análise técnica nos vossos gráficos. Antes de começarmos o webinar, queria-vos dizer que vamos realizar um sorteio de um pacote de 6 meses de subscrição aqui na Forex Academy Club, um pacote que dá-vos acesso ao nosso curso de vídeo completo, que dá-vos acesso aos nossos 5 grupos de Telegram e que dá-vos acesso também a um mentor privado. Se vocês querem entrar no sorteio, para entrarem basta tirar uma fotografia com o vosso telefone a assistir ao nosso webinar de Fibonacci e partilharem na rede social do Instagram. Não se esqueçam de identificar a nossa página na história, portanto, para depois a vossa entrada ficar válida. O vencedor será anunciado na terça-feira, dia 21, às 20 horas na nossa página. Portanto, fiquem atentos, participem, porque esta será sem dúvida uma excelente oportunidade para aqueles que pretendem começar e aprender a operar no mercado de Forex. Vamos começar agora então por falar sobre a origem do Fibonacci, portanto a sequência de números de Fibonacci que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar neste nome ou na sequência de números de Fibonacci, foi da autoria de um matemático italiano chamado Leonardo Pisano, que depois ficou conhecido e ficou com a alcunha de Fibonacci. Portanto, durante séculos esta sequência tem sido conhecida como a sequência de números. Portanto, temos aqui a sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e 89 e por assim em diante, portanto até o infinito. Este número e esta sequência é calculada pelo somatório de os dois números anteriores. Portanto, se nós somarmos, por exemplo, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 3 dá 5. Portanto, é assim que esta sequência é calculada até mesmo ao infinito. Esta relação numérica tem sido usada nos mercados financeiros há mais de um século, particularmente o número de ouro, o número Φ. O Φ foi criado pelo rácio dourado, que é o rácio entre quaisquer dois números consecutivos, no qual o número maior é o numerador e o número menor equivale ao denominador. Portanto, se nós olharmos para a sequência de Fibonacci e, por exemplo, dividirmos 3 por 2, portanto pelo número anterior, irá dar sempre aproximadamente 1,618. Se dividirmos 5 por 3, irá dar novamente, muito aproximadamente, o número 1,618. Portanto, isto é conhecido pelo rácio dourado, pelo número dourado. Agora que já falamos sobre a origem de Fibonacci, vamos ver como é que se enquadra aqui nos mercados financeiros. Então, Fibonacci. Fibonacci, ou a ferramenta de Fibonacci, é uma ferramenta que é muito utilizada pelos traders diariamente nas suas análises técnicas. Portanto, quando os traders vão analisar os gráficos, a ferramenta de Fibonacci é uma das principais ferramentas que os traders utilizam no seu dia a dia. A ferramenta de Fibonacci permite-nos encontrar níveis de suporte e resistência no preço de um instrumento. Baseia-se na ideia de que o preço irá sofrer um movimento de retração após um movimento impulsivo e depois irá continuar a sua direção original. Muitas vezes uma correção é feita até uma percentagem de Fibonacci de um movimento anterior. Historicamente, as áreas mais comuns de retração são os níveis 31,20%, 50% e 61,8%. A maioria dos traders concentra-se nestes níveis, uma vez que agem com potencial ponto de viragem no mercado. No TradingView, para nós encontrarmos a ferramenta de Fibonacci, portanto, basta clicarmos aqui no terceiro ícone do lado esquerdo e, portanto, depois conseguimos encontrar aqui a ferramenta Fib Retracement. Após abrirmos a ferramenta de Fibonacci no TradingView, irá aparecer-nos algo assim deste género, como vemos aqui no lado direito da imagem, e, portanto, como vocês podem ver, temos aqui os níveis de retração. Estes são os principais níveis de retração que nós estávamos a falar ainda há pouco. Portanto, temos aqui o nível 100%, que é o nível onde se iniciou o movimento impulsivo, e depois temos aqui o nível 0%, que é onde se finalizou o movimento impulsivo. Aqui em cima podemos encontrar mais dois níveis, que são os níveis de extensão. Aqui, volto a recordar, são os níveis de retração. Portanto, vamos falar agora sobre os níveis de retração Fibonacci. Os níveis mais importantes, como nós já vimos anteriormente, são os níveis 31,2%, 50% e o 61,8%. Tal como falamos anteriormente, os níveis de Fibonacci são usados para ajudar os traders a entrar na direção da tendência do mercado. Portanto, quando nós encontramos um movimento impulsivo no mercado e acreditamos que depois do movimento impulsivo vem um movimento corretivo, os traders utilizam a ferramenta de Fibonacci para saber até que nível pode ocorrer essa retração para conseguirem uma melhor entrada no mercado.
Portanto, temos aqui vários níveis de retração. Os níveis principais, novamente, são o nível 31,2%. Quando o preço faz um pullback apenas até o nível 38,2%, dizemos que foi um pullback rápido e possivelmente a seguir vamos ter um movimento agressivo, uma continuação agressiva do preço. Portanto, quando a retração do preço é até o nível 50% de Fibonacci, dizemos que foi um pullback moderado. Quando a retração é feita até o nível 61,8%, portanto dizemos que foi um pullback até o nível dourado, portanto até ao nosso Golden Ratio, ao nível 61,8%, que é em geral onde nós conseguimos as melhores entradas. Depois temos também um nível de retração 78,6%, portanto que é utilizado para os traders colocarem o seu stop loss, portanto 10 pips acima ou abaixo, dependendo se estamos a operar uma downtrend ou uma uptrend. Os níveis de extensão Fibonacci, portanto o nível 127,2 e o nível 161,8, são utilizados pelos traders como níveis de resistência ao preço, como pontos onde estes irão tirar lucros das suas posições. Por exemplo, digamos que nós aqui detectávamos um impulso do nível 1, portanto aqui do número 1 até o número 2, depois utilizávamos a ferramenta para calcular aonde seria a sua retração. Portanto, aqui os níveis de retração possivelmente dariam-nos uma entrada do mercado calculada aqui nesta zona, e depois os níveis de extensão irão dizer-nos aonde é que realmente nós podemos ter bons pontos de fechar as nossas posições. Um fator muito importante que nós devemos ter em conta quando estamos a utilizar a ferramenta de Fibonacci é se estamos perante o mercado que está trending. Portanto, o mercado que está a negociar numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. Devemos sempre usar o mercado quando está a negociar nestas condições e nunca quando está a negociar, portanto, no mercado numa tendência lateral, ou seja, num movimento de consolidação. Portanto, se o mercado estiver realmente a negociar em tendência, portanto de alta ou baixa, é aí que nós sim realmente devemos procurar, portanto, utilizar a ferramenta de Fibonacci. Como podemos olhar aqui para a imagem, vemos o exemplo de uma uptrend, portanto do preço a negociar numa tendência de alta, e portanto o preço negocia, portanto impulso, retração, impulso, novamente uma retração. Como é que o Fibonacci nos pode ajudar, portanto, nesta situação, a negociar uma uptrend? Portanto, quando nós detectamos um movimento impulsivo, portanto, digamos que nós vimos este movimento aqui impulsivo, neste ponto aqui, nós já estávamos a ver que o mercado estava a fazer altos mais altos, os baixos à partida também mais altos, e portanto sabemos que muito provavelmente estamos perante uma uptrend. Se estamos perante uma uptrend, nós vamos procurar apenas oportunidades de compra, e portanto aqui o nosso Fibonacci seria para procurar uma oportunidade de compra para nos juntarmos aqui à tendência de alta. Portanto, se nós detectamos aqui este impulso, nós vamos pegar na ferramenta de Fibonacci e desenhar, portanto, de traçá-la desde o nível onde se iniciou o impulso até o final do impulso, e depois iremos ter aqui vários níveis de retração. Depois, após desenharmos aqui e identificarmos os principais níveis de retração, vamos depois procurar aqui o Price Action Bullish para nos dar então a tal confirmação de entrada a favor da tendência. Vamos agora ver aqui um exemplo de um mercado a negociar numa tendência de alta, num mercado bullish. Portanto, conseguimos identificar aqui no gráfico um movimento impulsivo para o upside. Portanto, conseguimos identificar aqui uma tendência de alta e, portanto, vemos aqui um impulso seguido aqui de uma retração. Portanto, se nós sabíamos que estávamos numa tendência de alta, vimos aqui um movimento impulsivo. Portanto, o que é que nós devemos fazer a seguir? Sabemos que nunca devemos entrar no final do movimento impulsivo, mas sim no final do movimento corretivo, que é onde realmente nós conseguimos as melhores entradas e realmente onde temos um melhor risco-recompensa nas nossas trades. Portanto, após nós identificarmos o movimento impulsivo, vamos pegar na ferramenta de Fibonacci e vamos traçá-la desde o início até o final do impulso. Portanto, desde este nível aqui até aqui ao nível final de onde se realizou o impulso. Depois vai-nos aparecer aqui, portanto, os principais níveis de retração Fibonacci, o nível 38.20, o nível 50 e o nível 61.8, e, portanto, vamos ilustrar aqui esta zona. Nós aqui na Forex Academy Club concentramos-nos apenas nos níveis, portanto, na zona entre o nível 50 e no nível 61.8, portanto, que é a zona. O preço, normalmente 80% das vezes, acaba realmente por retrair até pelo menos até o nível 50%.
Portanto, nós realmente no nível 38.2 não temos em geral as melhores entradas. As melhores entradas no geral são realmente entre o nível 50 e o nível 61.8. Portanto, o que é que nós aqui na Forex Academy Club iríamos fazer após detectarmos o tal movimento corretivo? Portanto, iríamos destacar aqui esta zona entre o nível 50 e 61.8 e, portanto, depois iríamos ficar aqui à espera de um price action bullish para uma confirmação de uma entrada numa trade. Vamos ver agora aqui então um mercado em tendência de baixa, um mercado bearish. Portanto, neste caso aqui, nós saberíamos que iríamos procurar uma oportunidade vendedora, ok? Se estamos numa tendência de baixa, vamos procurar apenas oportunidades de venda, ir a favor da tendência é muito importante e, portanto, detectamos aqui um movimento impulsivo para o downside, o preço realmente encontrou aqui suporte nesta zona e depois começou a efetuar um pullback, portanto, uma retração. O que é que nós fazemos? Pegamos na ferramenta de Fibonacci, vamos traçá-la aqui desde o início do movimento impulsivo até o final do movimento e depois realmente vamos aqui obter, portanto, os níveis de retração Fibonacci. Reparem como novamente aqui na Forex Academy Club volto a repetir, a zona que nós nos concentramos mais é entre o nível 50 e o nível 61.8 e reparem como esta zona aqui foi realmente respeitada e portanto aqui conseguimos ver uma vela bastante impulsiva para o downside, portanto um padrão bearish, uma bearish engulfing candle que seria o nosso sinal de entrada e como vocês podem ver teríamos aqui uma trade bem sucedida. Deixo-vos agora aqui algumas dicas para vocês negociarem com sucesso a ferramenta de Fibonacci. Portanto, encontrem sempre pares que estão a negociar numa tendência, portanto de alta ou baixa, evitar sempre pares que estão a consolidar ou numa tendência lateral. Devem também entrar sempre a favor da tendência. Para vocês traçarem corretamente a retração de Fibonacci, ou portanto os níveis de extensão, devem sempre traçar a retração ou a ferramenta desde o início ao final do impulso. Procurem por sinais de price action bullish, portanto entre os níveis 38.2 e 61.8%. Portanto, sabendo que após esta aula devem ter noção que as melhores entradas são realmente entre o nível 50 e o nível 61.8. A última dica que eu tenho para vocês é procurem usar os níveis de retração ou extensão sempre em confluência com outros fatores, portanto com níveis de suporte e resistência horizontais ou linhas de tendência. Quanto mais confluências vocês tiverem nos vossos setups, melhor será a qualidade deles e também maior sucesso vocês irão ter nas vossas negociações. Estamos aqui na plataforma do TradingView, que é onde nós realizamos as nossas análises técnicas, onde nós analisamos os gráficos e, portanto, onde nós vamos demonstrar agora como é que vocês podem aplicar a ferramenta de Fibonacci em exemplos reais. Vamos começar aqui por simular, portanto, um mercado a negociar numa tendência de alta. E, portanto, digamos que tínhamos visto aqui um movimento impulsivo, um movimento corretivo e, portanto, novamente aqui um movimento impulsivo. O que é que nós, sabendo que a tendência era de alta, o que é que nós devemos fazer neste momento? Portanto, será que devemos entrar no mercado exatamente onde o preço está agora? Será que após um grande movimento impulsivo é a melhor altura para nós entrarmos no mercado? Como nós falamos anteriormente, o mercado move-se em impulsos e correções. Portanto, se nós agora estamos a ver um movimento impulsivo, é muito provável que após este movimento impulsivo venha um movimento corretivo. Portanto, é para isso que nós vamos utilizar agora a ferramenta de Fibonacci. Como nós falamos na parte teórica, portanto, a ferramenta Fibonacci deve ser utilizada para entrar a favor da tendência, para nos dar o melhor ponto de entrada a favor da tendência e, portanto, devemos desenhá-la ou traçá-la desde o início até o final do movimento impulsivo. Portanto, vamos lá selecionar a ferramenta de Fibonacci. Portanto, neste caso aqui, interessam-nos os níveis de retração. Portanto, vamos começar por desenhar a ferramenta desde o início ao final do movimento impulsivo. Portanto, como vocês podem ver, temos aqui, portanto, os níveis de retração Fibonacci, portanto, os níveis mais importantes, os níveis 38, 20, 50% e 61.8, e, portanto, o que nós iríamos fazer era, portanto, começar por realçar esta zona aqui, portanto, que seria a zona que nós esperaríamos em que realmente ocorresse depois uma reversão no preço e, portanto, uma continuação da tendência na sua direção original. Portanto, nesta zona, iria ser a zona que nós iríamos procurar
por um price action bullish, portanto aqui algum price action que nos mostrasse que o preço está realmente a rejeitar essa zona e portanto nos desse uma confirmação e uma boa entrada na direção da tendência. Portanto, aqui iríamos procurar, por exemplo, um price action bullish, como por exemplo uma Morningstar, uma bullish engulfing candle ou um martelo. Portanto, e essa sim iria ser a nossa confirmação de entrada nesta trade. Como vos falei também, portanto, no final da parte teórica, nós aqui na Forex Academy Club concentramos-nos aqui na zona entre o nível 50% e 61%, portanto é a zona onde nós realmente conseguimos aquelas boas entradas, aquelas sniper entries, e portanto nós depois analisamos aqui a zona entre o nível 50 e 61.8, procuramos onde é que existe mais confluências, portanto algum nível de suporte e resistência horizontal, por exemplo, e portanto digamos que nesta situação realmente havia um nível de suporte horizontal aqui muito próximo do nível 50%, portanto nós sabíamos, tendo em conta que seria aqui onde tínhamos duas confluências, portanto que esta poderia ser muito bem a zona de reversão do preço e continuação da tendência original. Portanto, isto aqui é uma situação, um exemplo de uma uptrend. Num exemplo de uma downtrend seria exatamente o oposto. Portanto, nós traçaríamos a ferramenta de Fibonacci também do início até o final do impulso. Nesse caso, numa downtrend, o impulso inicia-se da parte superior do movimento do preço até à parte inferior. E, portanto, seria exatamente como nós fizemos aqui, mas ao contrário. Vamos agora então ver um exemplo real num gráfico, num movimento que o preço já realizou no passado. Portanto, olhando aqui para o gráfico, o que é que nós conseguimos desde já encontrar? Portanto, temos aqui um movimento impulsivo, seguido de um movimento corretivo, seguido de um movimento impulsivo. Portanto, o que é que nós devemos fazer aqui nesta situação? Recapitulando, nunca devemos entrar no final do movimento impulsivo, devemos sim entrar, mesmo sabendo que a tendência é de compra, mesmo sabendo que o preço está com tendência de subida, portanto, e conseguimos ver isso, portanto, o preço está a realizar altos cada vez mais altos, os baixos também estão a ser cada vez mais altos, portanto, nós sabemos que estamos aqui perante uma uptrend e, portanto, a tendência, sem dúvida, é de compra. Mas, portanto, para nós, então, conseguirmos uma boa entrada, o que é que devemos fazer? Devemos agora, portanto, sabemos que estamos no final do movimento impulsivo, devemos agora tentar entrar a favor da tendência, mas no final do movimento corretivo. Até onde é que realmente esse movimento corretivo vai acontecer? Para isso, nós vamos aqui ter o auxílio da ferramenta de retração Fibonacci. Portanto, novamente, identificamos aqui o movimento impulsivo. Este é o início do movimento, este aqui é o final do movimento impulsivo. E, portanto, vamos pegar na ferramenta de Fibonacci e traçar aqui a ferramenta e depois vamos ver aqui onde é que realmente nós temos os níveis mais importantes. Portanto, esta aqui seria a zona composta pelos três níveis mais importantes. Aqui na Forex Academy Club, nós, em geral, portanto, tendo em conta que 80% ou até mais das vezes o preço acaba mesmo por retrair até o nível 50%, nós focamos aqui nesta área entre o nível 50 e 61.8. O que é que nós devemos fazer depois, após, portanto, encontrarmos esta área aqui de suporte ao preço? Portanto, devemos procurar se temos mais alguma confluência, algum nível de suporte e resistência horizontal ou uma linha de tendência. Portanto, nós aqui neste caso conseguimos unir, portanto, conseguimos desenhar aqui uma espécie de uma linha de tendência, portanto, que também atua como suporte ao preço. Portanto, reparem como aqui, nesta zona, onde nós temos aqui este retângulo, temos aqui uma zona com duas confluências. Portanto, temos aqui o nível 61.8 e a linha de tendência, a trendline, e temos aqui também a zona de 50% de retração e também a linha de uptrend que atua como suporte ao preço. Portanto, vamos lá agora dar play e ver o que é que realmente aconteceu ao preço. Portanto, o preço agora, neste momento, acaba por estar a tocar na linha de tendência que atua
como suporte ao preço, acaba por entrar, portanto, na nossa zona de confluência, onde nós aguardamos um padrão bullish, por exemplo, uma Morningstar, uma bullish engulfing, um martelo para uma entrada numa trade compradora. Portanto, o que é que nós podemos ver aqui? O preço veio realmente testar aqui o nível 61.8, reagiu aqui positivamente à nossa zona de confluência, onde formou aqui um padrão Morningstar, portanto temos aqui um impulso para downside, aqui duas velas de rejeição, aqui alguma indecisão também, um doji, aqui uma espécie de martelo e portanto aqui uma vela depois impulsiva para o upside. Este aqui seria, portanto, o nosso sinal de compra. Vamos simular aqui uma operação de compra, portanto isto aqui seria a nossa entrada. O nosso take profit final, portanto, o nosso take profit 1 poderá ser aqui o nível anterior que atuava como resistência ao preço, portanto, onde o preço teve dificuldade em quebrar, aqui o nível 99.29, e o nosso take profit final, portanto, tendo em conta que já temos aqui um bom risk reward, poderá ser aqui o nível, a extensão de Fibonacci, o nível 21.27. Portanto, 27.20, peço desculpa. Portanto, o nosso stop loss irá ficar aqui abaixo, cerca de 5 pips abaixo da candle que fechou anteriormente. E, portanto, eu até vou apagar aqui a extensão de Fibonacci para vermos o que é que aconteceu depois. Portanto, realmente até agora a nossa transação, a nossa negociação a ter sucesso. Acabou agora de bater no nosso take profit 1. Reparem como o preço acabou por retrair um pouco após tocar aqui no nível que tinha atuado como resistência ao preço anteriormente. Neste caso aqui o nosso stop loss já está passado para a entrada. Portanto, se a trade realmente for contra nós, estarmos protegidos e acabarmos por sair a zeros sem qualquer perda. E reparem, portanto, o preço acabou por chegar aqui muito próximo do nosso take profit final, aqui do nível de extensão 27.20, portanto, um dia eu por acaso nem estudei bem para ver se havia algum nível de resistência ligeiramente abaixo ou ligeiramente acima. Neste caso parece que realmente havia aqui um nível de resistência muito pouco abaixo desse nível, portanto, reparem como o preço acaba por respeitar muito bem aqui a ferramenta de Fibonacci. Portanto, eu vou passar aqui a desenhar outra vez os níveis de extensão Fibonacci. E, portanto, reparem como tivemos aqui uma sniper entry. Portanto, o preço praticamente sem drawdown, praticamente sem nunca estar negativo. E, portanto, realmente acabou por ir ao nosso take profit 1. Esteve aqui muito, muito próximo também do nosso take profit final. Portanto, que eram 150 pips de take profit final para 43 de stop loss, portanto um risk reward, um risco recompensa de 3.46, portanto significa isto que o nosso take profit final é 3.46 vezes superior ao nosso stop loss e portanto com um bom risk reward, portanto um risk reward até superior a 3, nós portanto nem precisamos de ter 30% de win rate para nós sermos bem sucedidos no Forex. Portanto, o Fibonacci é para isto que serve, para nós conseguirmos ter entradas precisas no mercado, para nós conseguirmos ter bom risk reward nas nossas trades, portanto, e só assim é que nós vamos conseguir ser lucrativos no longo prazo. Agora que já vimos como aplicar a ferramenta de Fibonacci numa uptrend, vamos ver este exemplo aqui de um mercado a negociar numa tendência de baixa, ou seja, numa downtrend. Para já é muito fácil de nós identificarmos que o mercado está a negociar numa downtrend, portanto os altos estão a ser cada vez mais baixos e os baixos também estão a ser cada vez mais baixos. Portanto é fácil nós olhando para o gráfico identificarmos que o mercado está a negociar numa tendência de baixa. Se o mercado está a negociar numa tendência de baixa, sabemos que vamos procurar, portanto, apenas oportunidades vendedoras. O que é que nós conseguimos fazer mais utilizando ou olhando aqui para o gráfico? Vamos começar por desenhar a nossa linha de tendência, portanto uma linha que atua como resistência ao preço e portanto o que é que nós esperamos aqui nesta situação? Sabemos que quando estamos numa downtrend, portanto o ideal é nós vendermos sempre
o preço quando está aqui próximo da linha de tendência. Portanto, a linha de tendência atua como resistência ao preço. O ponto ideal de venda, neste caso, o melhor ponto de entrada com o melhor risco-recompensa, dá-se sempre quando o preço vem aqui testar a linha de tendência que atua como resistência. Portanto, nesta situação aqui, o que nós íamos realmente esperar era que o preço chegasse aqui até esta zona, portanto aqui algures próximo da linha de tendência, para depois procurarmos uma oportunidade de venda. Como é que o Fibonacci nos pode ajudar nesta situação? Portanto, nós identificamos aqui um movimento impulsivo e, portanto, muito provavelmente estamos aqui a ver um movimento corretivo antes de haver um novo impulso para o downside. Como é que nós podemos saber aonde é que se vai iniciar esse movimento impulsivo para o downside e, portanto, como é que nós podemos tirar proveito desse movimento que realmente pode acontecer? Vamos começar, como fizemos, por traçar a ferramenta Fibonacci desde o início ao final do movimento impulsivo. Portanto, desde o nível 1.0099 até aqui ao ponto onde se finalizou o movimento impulsivo, até o nível 0.9854. Portanto, onde é que nós conseguimos ver confluências? Sabemos que, portanto, o nosso retângulo, a nossa zona de Sniper Entry, as nossas melhores entradas são aqui entre os níveis 50 e 61.8 e, portanto, nós conseguimos ver que aqui neste retângulo, nesta zona, temos, portanto, aqui duas confluências novamente. Portanto, temos os níveis de Fibonacci, que neste caso atuam como resistência, em confluência aqui com a linha de downtrend. Portanto, aqui nesta área temos essas duas confluências com a linha de downtrend que também está a atuar como resistência ao preço. O que é que nós conseguimos ver também mais? Conseguimos identificar, portanto, aqui um nível de suporte e resistência, portanto, que foi um nível confirmado como suporte antes de termos aqui esta grande queda, também muito próximo aqui de um key level. Mas, portanto, isto pode até não ser relevante para a trade, mas, portanto, realçar, aumentar aqui o nosso retângulo, pois sabemos que, portanto, nesta zona aqui apenas, como vocês podem ver, temos três confluências. Portanto, três confluências é sinal que estamos perante um nível forte. Portanto, reparem que, como apenas neste pequeno retângulo aqui, nós temos o nível 61.8, que é o nível dourado, temos aqui o nível de suporte e resistência horizontal e temos também a linha de tendência a atuar como resistência ao preço. Portanto, vamos dar play e ver o que é que realmente o preço fez. Como conseguimos ver o preço realmente aqui a se aproximar da nossa zona de confluência, o que procurávamos aqui era um padrão de rejeição desta zona, um padrão bearish, que nos desse aqui uma entrada. Portanto, o preço neste momento a testar a nossa zona de confluência, a testar o nível de suporte e resistência horizontal. Portanto, reparem como agora o preço acabou por formar aqui um padrão, uma Evening Star, uma Bearish Engulfing Candle, a rejeitar aqui este nível de suporte e resistência. Portanto, o nível 1.0097, que também, portanto, é aqui o nível da nossa zona de confluência. E, portanto, após vermos esta candle bearish aqui, poderíamos, portanto, entrar numa posição vendedora com o stop loss aqui cerca de 5 pips acima do máximo. E, portanto, o nosso take profit final aqui, pelo menos, até o nível 27.20. Portanto, até o nível de extensão Fibonacci. Como vocês podem ver aqui nesta trade, portanto, não sabemos se realmente o preço vai até aqui este nível. Portanto, vamos identificar aqui o nível. Se realmente o preço for até aqui, temos já uma trade com risk-reward bastante elevado. Portanto, 5.69, sem dúvida, uma excelente trade. Portanto, mas realmente tudo pode acontecer. Poderíamos até pôr aqui o nosso take profit final aqui até o nível 61.8, mas portanto até vamos ser um pouco mais conservadores, tendo em conta que já temos aqui um risk-reward bastante alto, portanto também não podemos nem devemos ser muito gananciosos. Portanto, vamos realmente ver o que é que o preço fez. Reparem como o preço a cair a pique agora, a rejeitar a nossa zona de confluência, e reparem também a Sniper Entry que nós acabamos por ter. Portanto, o preço foi a esta área muito forte que tinha três confluências, portanto, onde realmente formou o padrão bearish e nos deu aqui a confirmação de entrada nesta trade com um risk-reward bastante alto. Portanto, vejam só como
com apenas price action, com apenas Fibonacci, com apenas suporte e resistência, portanto, sem quaisquer indicadores, nós conseguimos ter excelentes entradas no mercado. Portanto, nós estamos a usar RSIs, nós estamos a usar MACDs, nós estamos a usar ADX, temos sim uma estratégia bem definida, usamos um bom risk-reward e também utilizamos um risk management correto e, portanto, só assim é que vocês vão conseguir ter sucesso no mercado Forex no longo prazo. Portanto, vamos aqui dar play e ver o que é que realmente o preço acabou por fazer. Reparem como o preço acabou por já quebrar no nosso Take Profit 1 e, portanto, agora aqui muito próximo até do nível 61.8. Portanto, o que seria, ou que vários traders utilizam como Take Profit final das suas trades. Portanto, como podem ver, reparem como o preço foi até o nível 61.8 e rejeitou este nível, portanto confirmou e encontrou suporte aqui neste nível e portanto seria, portanto para quem tivesse a sua trade com take profit final aqui nesta zona, seria aqui um excelente ponto de fecho da sua negociação. Reparem como até seria uma espécie de sniper, mas em vez de ser entrada, neste caso seria um fecho sniper da vossa negociação. Portanto, é para isto que serve a ferramenta de Fibonacci, é para isto que servem os níveis de retração, é para isto que servem os níveis de extensão. Chegamos agora ao final do webinar de Fibonacci. Espero que tenham percebido um pouco mais sobre esta ferramenta e como podem utilizá-la na vossa análise técnica, nas vossas análises e obterem maior partido dela. Portanto, se vocês ficaram com alguma dúvida, podem nos contactar para o nosso e-mail ou para a nossa página de Instagram, @ForexAcademyClub. Deixo-vos aqui embaixo também o nosso site www.forexacademyclub.com, onde podem consultar mais informações sobre os nossos serviços, sobre os nossos pacotes e também sobre o nosso curso vídeo. Deixo-vos aqui um código de 10% de desconto com o código FAC10, basta introduzirem o código no checkout e portanto irão ter 10% de desconto no vosso pacote de subscrição. Da minha parte é tudo, tenham uma excelente semana e muito obrigado por assistirem ao nosso webinar.